Eu já digo assim que, por enquanto, até o momento, ele não tá aqui, não. Talvez seja atrasado, estou fazendo um foco de neve, desenhando, ele não pode estar aqui. Então Deus já não está aqui, de certa forma, eu já ganhei. Mas tá tudo bem. A gente vai discorrer aqui sobre ideias, vai ser bem interessante. Eu, como professor de ensino superior, além de trabalhar nessa parte, em cursos de informática, de marketing e de administração, eu também produzo conteúdo em todas as redes sociais, onde eu procuro desmistificar a Bíblia e mostrar que Deus não existe e nem é. Eu tenho 46 anos, sou professor de ensino superior e também produzo conteúdo nas várias redes sociais, falando sobre a desmistificação da Bíblia e provando que Deus não existe e nem é. A frase que eu sempre falo é: sai da caverna, vai estudar, porque a realidade é bem diferente do que pregam aí em todas as religiões, e mesmo aqueles que dizem crer, Deus não tem religião alguma, você vai provar que é tudo mentira. Deus nunca coloca na minha frente alguém que ele não ama. Deus te ama profundamente, Edson. Ele só te colocou aqui, ele te ama profundamente. E ele quer que o cientista testemunhe dele pra você. Entendeu? Eu não tô aqui à toa, Edson. Eu dei uma forma, tá bom? Dei uma forma. Porque assim, quando João Batista ele estava em dúvida se Jesus era o Messias, e você pode então fazer isso, lá em Mateus capítulo 11, ele estava em dúvida. Ele falou assim, ó, mandou os discípulos lá, vê se realmente ele é o Messias, o Cristo, ou se vai ter que vir outro. Ele estava preso, Herodes prendeu ele. E aí Jesus falou assim, ó, vai para João e fala o seguinte: ó como eu falo direito, ó como eu prego bem, ó como minha mensagem é bonita. Não, ele não falou nada disso. Ele falou assim, ó, os cegos enxergam, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados. Abre um parênteses, ele não ressuscitou João Batista, talvez porque como cortou a cabeça dele, ele não conseguiria ressuscitar com a cabeça cortada. Mas beleza, é uma limitação de Jesus talvez. Então você vai pegar lá, vai falar ressuscitando mortos. E aos pobres é pregado o evangelho. Ou seja, ele falou claramente, você quer saber se eu sou o Cristo ou não? Tá acontecendo isso daqui, ó. Milagres, prodígios e maravilhas. Tanto é que o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, ele diz claramente que o evangelho dele foi pregado com toda sorte de sinais e prodígios, poder do Espírito Santo. Ele também diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5, que o meu evangelho não foi até vocês com palavras persuasivas e sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a sua fé não se apoie em sabedoria de homens. Do mesmo jeito, João, capítulo 14, versículos 12 a 14, disse claramente, todo aquele, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, você pegar ali esses textos, e você pegar Mateus capítulo 10, versículo 7 e 8, deixando claro, vai lá e prega o evangelho, e acaba aí. Não. E, curem enfermos, expulsem demônios, purifiquem os leprosos, ressuscitem os mortos. Tem que ter isso, tem que ter sinal, prodígio e maravilha. Marcos capítulo 16 também diz a mesma coisa. Você vai lá, prega o evangelho para toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E tem que estar junto. Esses sinais seguirão aos que crerem. Você crê. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beber algum mortífero não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E diz claramente que eles saíram pregando o evangelho e o Senhor confirmava a palavra da sua pregação pelos sinais que se seguiam. Assim como em Atos está mostrando todos os prodígios acontecendo, não precisava ser apóstolo, bastava crer. E isso é muito claro na Bíblia, lá do Novo Testamento até o final. Tem que ter isso. Sem milagres, prodígios e maravilhas, não tem qualquer diferenciação da sua fé, da sua religião, do seu Deus, com o muçulmano, com o hindu, com qualquer outra fé. Eu ia falar budista, mas budista não acredita em Deus, né? Mas acredita em reencarnação, que é outra pseudagem, que também isso não existe. Então, assim, se você quer me convencer que Deus me ama e tudo mais, você tem que fazer a palavra dele, que eu falo que ela é mentirosa, que isso aí não acontece. Ninguém no planeta já fez isso alguma vez. E eu quero ver se você faz. Se você acredita, manda bala. Não dou nenhuma bola pra você, cara. Porque você já perdeu. Apresentando Atualiza com Anthony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita. De volta com vocês aqui para o canal Atualiza. É um canal que depois que chegou aos 1000 inscritos, eu criei aqui um rodízio de cortes. E tá dando certo até agora. Os cortes que eu estou fazendo de entrevistas em podcasts de ateus com religiosos, debates e coisas assim. E eu estou trazendo aqui pessoas sensacionais, preparadas de forma acadêmica. E o canal tá muito bom. Aí alguém falou, Anthony, este canal Atualiza, ele tá melhor do que os outros dois. Não, não está. Ele está em um nicho um pouco diferente. Porque os outros dois, eu expresso os meus argumentos, eu trago as comédias que sempre eu faço lá, muito conhecimento também. E os outros dois são canais que eu mostro bizarrice religiosa, muitas coisas acerca do que acontece no Brasil, do engano. Só que o Atualiza, que é o terceiro canal aqui, no início eu comecei trazendo os mesmos nichos dos outros dois, ou seja, os mesmos conteúdos. Mas eu vi que essa questão aí de trazer cortes de vídeos, cara, isso ficou muito legal. Então, este canal ele vai ter uma série de cortes. Mas eu reservei uns dias aqui para trazer uns cortes
de vídeos de um cara sensacional, cara, um cara sensacional, que chegou para ficar no ateísmo brasileiro, no mundo dos racionais. Eu até costumo dizer aqui nos bastidores que ele veio para substituir esses supostos ex-ateus que se declararam ex-ateus e começaram a bater nos ateus, que na verdade são picaretas também, que anteriormente militava a racionalidade no ateísmo de uma forma muito legal e muito conhecedora. Depois, por conta de rivalidade com alguns ateus que chegaram também para ficar, esses caras se rebelaram desta área aí e começaram a bater nos ateus e hoje não estão mais aqui para ajudar o Brasil a pensar. Então fizeram um bom serviço no início, depois um desserviço. E o Edson Toshio não, que é deste cara que eu estou falando agora, que estou a fazer vídeos sobre ele. Ele parece que veio para substituir esses caras e mostrar a força do ateísmo. Porque o ateísmo não é uma religião, deixando claro, não é uma crença, não tem regra nenhuma, não tem liturgia, não tem costume, não tem crença em nada. Por mais que o religioso, para fazer malabarismo, porque não tem como provar o que acredita, vai dizendo que o ateísmo é uma crença na inexistência de Deus. Não, é mentira. Ateísmo não tem crença em inexistência de Deus. Uma coisa é a palavra crença, outra coisa é a palavra negar. Tem nada a ver com crença. O ateísmo nega a existência de qualquer divindade por falta de evidência. E não é só o Deus cristão, não. Não é só o Deus judeu, não. O Deus romano, criado por Roma. Sabemos disso, isso é evidente. Não. Qualquer Deus, qualquer divindade de qualquer religião da face da terra. O ateísmo, ele tem uma referência. Ateísmo tem uma referência principal. Não é só negar a existência de algo que não se revela e nunca vai se revelar porque não existe, não. A referência principal é encarar a realidade do jeito que a realidade é. Aceitar a vida do jeito que a vida é. Sem subterfúgio. Sem colocar fantasia, fábula. Não adianta inventar. Porque não vai ter Deus nenhum no momento que mais o ser humano necessita. E quando a pessoa coloca um Deus no cenário da sua vida, se torna uma pessoa egoísta, egocêntrica, querendo ser melhor do que as outras pessoas. Achando que tem um Deus por ele, por ela e pela família dele. E Deus que faz tudo de bom na vida, enquanto tem pessoas perecendo. Então eu vou estar trazendo vários cortes aqui. Eu sei que ele não vai reclamar, ele não vai importar, porque eu o tenho como amigo. Apesar de eu nunca ter conversado com ele em um WhatsApp, mas eu tenho um apreço muito grande por ele. Vou trazer muitos cortes aqui do Edson Toshio. Eu vou fazer uma série de cortes do Edson Toshio. Depois vou fazendo gradativamente dos outros. Tem o Jason Ferreira, que é meu amigo particular. Esse sim, a gente conversa muito nos bastidores. Tem o Miranda também, que é meu amigo particular. Conversa comigo nos bastidores. Tem o Sabino, que é um cara que eu tenho um apreço muito grande. Não só ele, como outros também. Tem vários, tem a Aline Câmara, tem Elane Souza. Eu falo dessas pessoas mais influentes aí. Embora também tem outros ateus que estão chegando agora, que tem os seus canais ali, expressando suas ideias. Ateus e ateias, que eu considero demais. Mas eu vou estar trazendo cortes dessas pessoas que têm aí feito um trabalho maravilhoso. E o Edson Toshio, cara, ele tem um lado bom para que possa apoiar realmente o trabalho dele. A gente tem que entender. O cara, que quando ele chega num podcast para debater com o religioso, ele já chega desmontando tudo, cara. Eu tenho hoje o Edson Toshio como o maior representante em podcast
sabendo que o Jason já foi em podcasts, representou muito bem, sensacional. O Miranda vai o tempo todo, representa muito bem os ateus. O Sabino também representa, mesmo dizendo que não é ateu, representa demais os ateus. O Daniel Gontijo e outros que vão aí aos grandes podcasts, onde eu ainda não cheguei. Mas eles estão lá, então a gente tem que entender o seguinte, que o Toshio, quando ele chega, ele já arrebenta com tudo, cara. Ele já diz, Deus não existe, Deus não é, Deus não estará aqui, porque se ele estivesse aqui, a gente não estaria aqui para debater. Cara, isso é sensacional. O cara representa todos nós. Se você parar para pensar o trabalho que o Edson Toshio está fazendo, um cara que conhece mais a Bíblia do que quem escreveu a própria Bíblia. É uma brincadeira, claro, mas conhece tudo, cara. Tudo. E ele vai pra cima. E ele prova que o Deus da Bíblia não existe e que se existisse não prestava. É melhor acreditar que ele não existe, que é um Deus frágil, vulnerável. Ele prova que o Jesus romano da Bíblia nunca existiu. E aí não tem conversa. E os religiosos começam a fazer malabarismo. Quando ele mostra as duas genealogias de Jesus diferentes e as duas acabam em José e não em Maria, o que José tem a ver com as correntes sanguíneas de Jesus? Então é tudo uma mentira. Só não vê quem não quer, cara. Só não vê quem não quer. Então o vídeo de hoje não é mostrando muito sobre o Edson Toshio aqui. Mas eu já estou avisando para vocês que eu vou fazer uma série de cortes mostrando partes sensacionais faladas pelo Edson Toshio. Eu acredito que ele não vai ficar bravo comigo, porque ele é um grande apoiador nosso e nós também somos apoiadores do Edson Toshio em qualquer lugar, em qualquer podcast que ele chegar, certo? Então eu tô avisando para vocês, este canal vai priorizar muito os cortes principais desses caras para que possamos nos fortalecer e lutar mais pelo Brasil, porque o Brasil não precisa mais de religião. O Brasil precisa de humanidade mental. O Brasil precisa de pessoas estudando, crianças estudando, ramos científicos em que são bem mais necessários para este país. É isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa que nas escolas não tenha influência religiosa a ponto de tirar o foco de uma criança crescendo e estudando aquilo que mais necessita para ajudar a sua própria família e ajudar o Brasil. Nós precisamos de pessoas, independente da fé, a pessoa pode escolher uma fé em qualquer Deus e tudo, é da liberdade da pessoa, eu não estou contra a fé aqui de ninguém, mas que esta fé não vire uma doença mais do que já virou, de sensacionalismo barato e irricando somente picareta, charlatão e vigarista. Eu costumo dizer o seguinte, quando o Edson Toshio, ou o Sabino, ou o Jason Ferrer, ou o Antônio Miranda, ou qualquer um desses caras, chega em um podcast e representa a racionalidade, representa a humanidade e representa o que é natural, o que é físico. 15 minutos desses caras falando já derriba, já destrói todo o argumento do Carlos Einar, todo o argumento do Antônio Júnior, todo o argumento do Bruno Leonardo, todo o argumento do Malafaia, todo o argumento do Marco Feliciano, todo o argumento do Ed Macedo, todo o argumento do Valdemiro Santiago, porque esses caras, esses outros aqui, os místicos, são um desserviço para o Brasil, porque eles levam tudo para o lado místico que não dá em nada. Então o que eu quero dizer para vocês, vou continuar dizendo, que este canal vai priorizar trazer cortes principais de vídeos de fala desses caras que estão nos representando lá nos podcasts. Porque quando o Edson Toshio está lá representando, ele está representando a classe ateísta do Brasil e agnosticista do Brasil. Quem não pode falar em um podcast vai estar falando pelo Edson Toshio. Ou seja, o Edson Toshio vai estar falando por todos nós. Então é um cara
que desmonta tudo, cara. Ele desmonta tudo. Ele mostra ali, ele desafia. E ele fala, se existisse, nós não estávamos aqui para debater. E é verdade. Não tem como debater uma coisa que já é provada. Se esse Deus de fato fosse verdadeiro, tivesse em algum lugar, se revelasse para alguém, de fato, não precisaria ter debate. Por que existe debate no meio político? Por que existe debate no meio político? O debate justamente é para esclarecer o que o candidato vai fazer, o que não fez ainda e aquilo que já fez. Mas sempre o debate ele trabalha em cima de fantasia. Porque o debate ele não prova. O que prova é fato, é evidência. E quando um ateu aceita ir para um debate com um religioso e já chega detonando mesmo, mas detonando sobre essa questão de crença e mostrando que de fato não existe nada, não está em lugar nenhum. Então isso é algo que a gente precisa apoiar. Então o Edson Toshio, ele veio realmente para ficar. No tempo do Rivanildo Menezes, né? Vou falar o nome aqui porque não que gostaria nem de falar o nome desse cara, mas eu vou falar porque no início eu assistia muito as lives com ele, no tempo que o cara mostrava que realmente era uma pessoa a favor da racionalidade. E depois o outro lá, o Vinícius César, assistia muitos vídeos dele no início, quando também ele mostrava. Mas depois, o que esses caras fizeram, o comportamento desses caras provaram que de fato esses caras nunca foram o que eles diziam ser. Então isso foi um impacto muito grande para os ateus no Brasil. E eles continuam sendo ateus, viu? Porque uma vez ateu sempre. Ou então nunca foram, mas eu fico com a possibilidade que eles são. Mas só que eles têm uma coisa na mente deles que é mais forte do que eles e domina, que é esses sentimentos de rivalidade contra alguém que está vencendo mais do que cada um deles, que está conseguindo atingir um público maior. Então, essa foi a briga do Rivanildo contra o Jason Ferreira e o Miranda, e a mesma briga do Vinícius César contra o Miranda e o Jason Ferreira. E agora, com a chegada do Edson Toshio, se fosse desse tempo deles, eles iam também fazer muitos vídeos descendo a ripa no Edson Toshio, eu tenho certeza. Porque o Edson Toshio, ele vai pra cima com tudo. Mas é um cara que a gente precisa apoiar. A gente precisa apoiar. Então, por isso que eu falei no início que o Edson Toshio, ele acabou substituindo esses supostos ex-ateus aí, em que se rebelaram contra os racionais do Brasil, tentaram nos derribar, tentaram denegrir a nossa imagem em vários lugares. Não estou dizendo diretamente a minha pessoa, porque o Rivanildo nunca fez um vídeo voltado à minha pessoa. E nem o outro, o Vinícius César. Mas fizeram vídeos voltados aos nossos apoiadores aqui, os nossos amigos, ao Jason Ferreira, o Antônio Miranda. Vídeos pesados eles fizeram contra. Mas não deu em nada, porque os meninos provaram que são honestos e são pessoas que lutam pelo bem-estar do Brasil. Então, é lamentável o que aconteceu com aqueles dois lá. Lamentável o que aconteceu com aqueles dois. E depois outros também que tiveram canais aqui na internet, racionalidade, depois se rebelaram e voltaram. Quando eu digo se rebelaram, é contra os argumentos e as atitudes humanistas dos ateus. Então foi uma época muito difícil. Tava tendo treta o tempo todo. Um fazia um vídeo contra o Jason Ferreira, o outro fazia um vídeo contra o Miranda, depois fazia outro vídeo contra... Cara, não foi brincadeira não. Eu levei na época e fiz piadas também, criei personagens pra encher o saco deles. E foi uma época muito difícil, aquela época ali da rebelião de Rivanildo e da rebelião do Vinícius César. Vocês lembram disso? Por que eu tô usando o nome deles aqui? Porque eu não estou falando nada em questão de difamar e denegrir a imagem deles. E o nome deles, nada disso. Mas foi difícil pra gente na época. Aí chega o Edson Toshio agora, trazendo, cara, tantos argumentos legais nos podcasts. Então isso tem ajudado demais. Por isso que a gente tem que apoiar esse cara. Eu queria ver este cara ali no 30 contra 1 ou 20 contra 1, né? Porque nada contra o Daniel Gontijo, que participou daquele programa que o canal está sendo bem assistido no Brasil, que foram
acho que 30 cristãos contra um ateu. Eu imaginei o Edson Toshio estar sentado também naquela cadeira ali, cara. Porque não vou dizer que o Gontijo não representou bem, mas eu tenho certeza que se fosse o Edson Toshio, daria mais audiência. Porque o Edson Toshio, com certeza, ele está mais preparado para um debate desse, de 30 contra 1. 30 contra 1. Então, eu mando meu abraço ao Toshio e a todos os ateus do Brasil. E este vídeo justamente foi somente para esclarecer sobre isso, que eu vou estar trazendo uma série de cortes de vídeos do Toshio e de outros ateus. E eu gostaria que vocês apoiassem este canal, porque este canal vai ser um botão a mais para destravar a mente de pessoas que não conseguem sair do misticismo em pleno século XXI. Tantas pessoas inteligentes. Cara, gente inteligente demais. Eu conheço um cara super inteligente. O cara aprendeu inglês sozinho assim, sem estudar com professores, em casa, só em pesquisa, livros, num tempo que não tinha ainda a tecnologia de hoje. O cara lê a Bíblia toda em inglês e o cara hoje ainda é místico. O cara tá ali no Facebook falando besteira, falando idiotice no Facebook, dizendo que Deus cuida de vocês, Jesus cuida de vocês. Aí ele fala um versículo da palavra, que ele diz que ele chama a palavra de Deus em português, depois ele fala em inglês. Um cara super inteligente, que uma época, é meu amigo, não tenho nada contra ele não. Uma época eu tentei falar com ele pelo WhatsApp, ele me tratou muito mal, cara. Muito mal, falou do ateísmo, falou de tanta coisa, falou que ele acredita em Jesus, que ele acredita na Bíblia. Falei, tudo bem, meu amigo. Ele falou tão mal de mim no dia, ele foi tão agressivo comigo, que depois de pouco tempo ele voltou a falar, pedindo perdão de tudo que ele tinha falado. Acho que com medo de perder a salvação dele pelo que ele falou comigo. Porque ele não aceitou quando eu falei pra ele que a Bíblia por si já diz, o Deus da Bíblia é uma fantasia. E o primeiro versículo já diz isso. Primeiro versículo, depois uma série de contradições. E aí, esse cara, ele foi muito agressivo. Quando agora eu vejo ele lá no Facebook, fazendo uns vídeos idiotas. Cara, eu tenho tanta dó daquele cara. E é um cara do bem. É um cara super inteligente, cara. Muito inteligente, mas só que ele usa uma parte da inteligência pra burrice. E o cara tá lá apoiando uma mentira no Facebook. Botando os vídeos idiotas, os vídeos burros. Eu digo, cara, isso aí não é esse cara, não. Esse cara não é isso que ele está mostrando, não. Então, em pleno século XXI, com tantas informações, ainda tem uma pessoa com uma mente travada apresentando uma mercadoria que não existe. É a mesma coisa daquela pessoa que vai apresentar uma bexiga cheia de ar e vai dizer que dentro daquela bexiga tem alimento para as pessoas. É a mesma coisa. Diz, ó, dentro dessa bexiga aqui, isso aqui não é ar, não. Isso aqui é um tipo de alimento que você vai mastigar e vai comer e vai fazer bem para o seu organismo. É a mesma coisa. O cara que vai para uma plataforma dizer que tem um Jesus, que existe um Jesus que vai voltar, que tem um Jesus que ama as pessoas, que Jesus está com as pessoas, que Jesus protege as pessoas, que Jesus faz isso e que Deus faz aquilo, protegendo um livro sádico, um livro que fala de sangue derramado, morte de inocentes, um livro que já é provado que não tem nenhum Deus poderoso que exista neste livro. É mentira. E o cara vai apoiar uma merda dessa e sendo super inteligente, é uma pena. Então isso foi uma lavagem cerebral que não tem jeito. Então fico por aqui. Esse argumento foi justamente para avisar para vocês que eu vou estar trazendo vários cortes de vídeos do Edson Toshio e depois eu vou fazendo dos outros também, que são pessoas que ajudam demais a racionalidade. E eu digo sempre, quando o Edson Toshio, quando o Jason Ferrer, quando Tony Miranda, Aline Câmara e qualquer ateu aqui da internet, nós temos vários ateus aqui da internet que já tem seus canais ali, o Humanista, Jane Costa, Jane do canal Saindo do Engano, Bruna do canal Bora Opinar. Quando cada um de nós consegue despertar infelizmente o religioso consegue enganar 1000. É por isso que a gente não deve parar. Porque a religião é uma praga. Ela vai penetrar onde nós não conseguimos com a racionalidade ainda. Porque o medo e a culpa e a superstição nessas pessoas, isso
causa este mal na mente das pessoas. Então, quando eu vi aquele colega que eu falei pra vocês lá no Facebook mentindo pra ele mesmo e pras pessoas com a crença aqui mística, eu fiquei triste. Eu fico triste porque é um cara que somaria muito no meio da racionalidade. Que ele é muito inteligente, cara. Muito inteligente. Só que é um inteligente burro ao mesmo tempo, infelizmente. Porque tem o inteligente burro. Porque um lado do cérebro é usado pra burrice religiosa. Infelizmente. Então fico por aqui, mas eu volto com Atualiza com Antônio Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita. Tchau, tchau. Atualiza com Antônio Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita.